pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Duarte e vamos continuar a Maratona MCU. Lembrando que todos os filmes, todas as críticas dessa maratona terão spoilers, inclusive das cenas pós-créditos. Então, se por algum motivo você não assistiu nenhum desses filmes, para esse vídeo aqui, corre pra casa, pra sala, pra namorada, pro namorado, pra avó. Faz uma maratona da Marvel e depois você volta aqui para ver as críticas, já que eu vou falar de tudo mesmo. E dessa vez falando de Vingadores e de como esse grupo se tornou aquilo que vem sido prometido desde o Homem de Ferro 1 com a cena pós-créditos, onde o Nick Fury aparece para o Tony Stark falando sobre a iniciativa Vingadores. Esse filme começa com o Loki conversando com uma raça alienígena, que são os Chitauri, e sendo prometido um exército, e ele precisa do Tesseract, que a gente já tinha visto na cena pós-créditos do Thor, e ficamos sabendo mais sobre ele no Capitão América. Se você não viu as críticas, elas já estão aqui no canal, corre lá pra ver. E a gente fica sabendo mais sobre o que esse cubo representa agora. Por mais que no Capitão América a gente tenha visto o cubo transportando o Caveira Vermelha para outra dimensão, a gente ainda não sabia qual que era a potência desse cubo cósmico. E aqui a gente fica sabendo exatamente para que ele serve. O Loki invade a base da S.H.I.E.L.D. através de um portal que ele abre, rouba o Tesseract e acaba recrutando, mesmo que involuntariamente, o Dr. Selvig, que é amigo do Thor, e o Clint Barton, que é o Gavião Arqueiro que trabalha com a S.H.I.E.L.D. Como eles estão trabalhando com o cubo todo esse tempo, quanto mais pessoas ele tiver trabalhando para ele, melhor. E aqui a gente ainda tem uma piadinha com os raios gama, já que como o Tesseract começou a interagir sozinho, ele começa a causar preocupação e ele é uma fonte de poder inesgotável e muito grande. Ele está emitindo uns raios gama e o Dr. Selvig fala com o Nick Fury: mas as ondas que ele emite não são tão nocivas assim. E ao que o Nick Fury responde pra ele: elas são. E a gente sabe que é claramente uma referência ao Bruce Banner. E o melhor é que eles não falam: olha, a gente tem o Hulk que foi exposto aos raios gama e é perigoso, tal. Não, eles acreditam na nossa memória, eles não subestimam a inteligência do espectador. E com esse roubo e com essa invasão do Loki, o Nick Fury finalmente ativa a iniciativa Vingadores e ele precisa recrutar os super-heróis que a gente vem sendo apresentado desde o Homem de Ferro para esse grupo. Eu gosto muito de como os personagens são reapresentados, mesmo de forma rápida, pra gente relembrar quem eles são. Não é uma coisa muito forçada. E os únicos que não têm filme solo são a Natasha, Viúva Negra, vivida pela Scarlett Johansson, e o Gavião Arqueiro, Clint Barton, vivido pelo Jeremy Renner, mas que a gente já tinha visto no Homem de Ferro e no Thor. E o Clint, ele é recrutado pelo Loki. A Natasha tá no meio de uma missão e ela é recrutada pelo Nick Fury para buscar o Big Guy, que ela acaba achando que é o Homem de Ferro, mas é o outro Big Guy, que é o Bruce Banner, e ela vai atrás dele. E tem uma cena entre os dois que é ótima. A primeira aparição do Bruce, que é vivida pelo Mark Ruffalo aqui, ele já tá meio tenso, ele tá encolhido, ele tá sempre esfregando as mãos, falando baixo. Você consegue sentir que ele tá tentando conter o estresse. E tem um momento que a Natasha dá uma provocada nele, ele bate as mãos na mesa, mostrando que ele tá um pouco fora de controle, só pra saber como ela ia reagir. E eu gosto muito da atuação da Scarlett nessa cena. Ela vai pra trás, ela regala o olho, e você consegue ver um medo genuíno, já que todo mundo sabe no que o Bruce Banner se transforma. Eles já começam a pontuar que é a raiva e o descontrole dessa raiva que fazem o Hulk vir à tona, esquecendo aquela baboseira do coração disparado que foi apresentada pra gente de forma tão sem noção no Incrível Hulk. O Capitão é visto treinando e o Nick Fury vai até ele, o recruta como soldado que ele é, uma forma bem rápida, eles têm um diálogo bem rápido. E o Tony Stark é visto trabalhando para transformar a Torre Stark numa fonte de energia autossustentável, mostrando que ele de fato largou o que ele tinha prometido. Ele não tá mais produzindo arma, ele tá preocupado com outras coisas, usando o reator Ark para o que o pai dele tinha feito, para fazer essa fonte inesgotável de energia. E o Thor é apresentado depois de uma breve cena onde o Loki é capturado na Alemanha. Ele precisa de um material para fazer o portal, para trazer o Chitauri para cá. E o Thor vai buscá-lo porque ele acredita que, como ele é de Asgard, é Asgard que deve julgar os crimes dele, mesmo que eles tenham sido praticados na Terra. Então aí a gente tem a apresentação
rápida, breve e fluida de todos os personagens. A dinâmica entre o elenco ela é muito boa, você percebe que eles se dão bem e, de novo, eu sempre gosto de ressaltar o quanto é legal perceber que o elenco se dá bem, porque existem umas provocações, umas piadinhas que só funcionam se uma pessoa tá confortável e à vontade com a outra. O Tony Stark tá sempre provocando, ele é cínico, ele é egomaníaco, ele tem aquele humor ácido que surge fora de hora, ele fica cutucando o Bruce, perguntando se não tem uma raivinha. E ainda existe uma provocação aqui pro Bruce, de novo, reforçando que é a raiva que o transforma no que ele é. E tem essas piadinhas que acontecem o tempo inteiro, perguntando se ele pratica yoga, pilates, que se ele faz algum tipo de respiração diferente, ou meditação. E qual que é o segredo para ele se manter calmo? E esse é um dos trunfos do filme. Claramente ele não tá calmo, você consegue perceber que ele tá sempre meio tenso, ele tá sempre desconfortável com ele mesmo e onde é que ele tá. E ele sabe que a qualquer momento ele pode perder esse controle, então isso é uma coisa muito interessante de se ver. A trilha sonora é grandiosa, ela é bem pontuada, mas não de um jeito irritante e brega. Acho que um filme desse nível precisa de uma trilha sonora tão grande quanto ele, tão grande quanto o que ele propõe. E eu ainda gosto de AC/DC ser a marca registrada do Homem de Ferro. E falando ainda do Robert Downey Jr., é muito bom perceber que ele não tá atuando no automático. Mesmo sendo a terceira vez que ele faz esse papel, ele ainda consegue trazer um pouco mais de sarcasmo, um pouco mais de cinismo, se é que isso é possível. E dessa vez ele se mescla totalmente com o personagem, eu não sei mais dizer quem é um e quem é o outro. Tem muito ator que cai nisso, né? Ele faz o mesmo personagem várias vezes e acaba não trazendo nenhum elemento novo, e ainda que ele ainda traz mais cinismo e mais sarcasmo e mais piadas, e ele se mostra mais à vontade ainda fazendo esse papel. Eu gosto também que, mesmo aparecendo de forma um pouco apagada, a cor habitual do Hulk tá lá, é o roxo, que a gente sabe que é dele. Ele não é uma coisa esfregada na nossa cara, ou tipo, olha, tá aqui o roxo, todo mundo sabe o que ele é, mas ele ainda tá ali, e é interessante para mostrar que eles sabem o personagem e o que eles estão fazendo. E o filme vai além, o Vingadores ele é cheio de muitos acertos. Eu gosto de pontuar isso. Você tem uma equipe, tanto o diretor, o Joss Whedon, quanto a equipe de roteiristas com ele. Eles fazem um trabalho primoroso. Ele sabe o que ele tem em mão. Ele sabe da grandiosidade que esse filme pede. A gente tá vendo esses personagens serem construídos, eles sendo trazidos pra gente. E mesmo que alguns sejam feitos de forma um pouco fraca e com gente que não entende o que tá fazendo, ainda assim tudo ia culminar nesse Vingadores. Não tinha outra saída, não tinha outra alternativa, e para pontuar isso era preciso um filme grande, e é isso que a gente tem. De algumas cenas que eu ainda gosto de destacar, existe uma cena do interrogatório da Natasha com o Loki, onde a Scarlett mostra uma faceta da atuação dela que é vulnerável, ela tá quase às lágrimas. Obviamente é um truque para enganar o Loki, e ele cai nesse truque, então a gente tem um contraponto dela mais vulnerável, e depois que ela consegue o que ela quer, ela volta a ser a Natasha com aquela parede impenetrável que a gente está acostumado a ver. E o Tom Hiddleston claramente se diverte fazendo esse vilão cínico, e diferente de muitas partes, de muitos atores que fazem vilão sempre sisudo e falando com uma voz assim, ele tá sempre sorrindo, mostrando que não só ele tá se divertindo com o papel, mas ele traz um lado diferente pra um vilão, principalmente vilões baseados em histórias em quadrinhos, que são sempre histriônicos, megalomaníacos, estão sempre gritando, estão sempre meio loucos. Ele já deixa a loucura dele meio que posta, ele mostra sempre, mas ele tem esse cinismo e essa inteligência, e uma das coisas mais engraçadas é que ele se sente muito superior e muito mais inteligente aos outros. E aqui ele leva as surras fenomenais de todos eles, e é muito engraçado. As cenas de luta e de ação só poderiam ter sido feitas por alguém que entende o material que tem em mãos. E vocês vão me ver falando isso muito por aqui, porque é muito importante, principalmente nesse tipo de história, você ter alguém que não só homenageia aquilo que a gente já conhece, mas também traz algo novo. E ao fazer uma adaptação, quem tá criando, quem tá dirigindo, quem tá escrevendo, tem que lembrar que está sendo feita para quem conhece o material e para grande parte que também não conhece o material. Então tem que ser uma coisa fluida e ela tem que ser uma coisa plausível. Eu tenho que acreditar naquilo que eu tô vendo. Então, como fã que leu essas histórias,
eu tô arrepiada agora só de lembrar, e sempre me emociona algumas cenas, alguns aspectos. Então tem uma cena específica quando eles estão no meio da batalha de Nova York, todos eles acabaram de fazer alguma coisa, e a câmera faz um movimento circular mostrando todos eles, e a trilha sonora chega, é a trilha sonora dos Vingadores, e ela mostra que agora eles são uma equipe, eles são uma unidade, e eles estão lutando por uma causa maior, eles esqueceram as diferenças, e eles percebem que eles precisam ser um time que funciona e que trabalha junto para salvar a humanidade, porque afinal é para isso que eles estão ali. Tem uma outra cena que continua dessa cena onde eles estão vindo do chão, e ela sobe, e tá a Nath e o Capitão estão lutando no chão, e aí ela vai mais pra cima e o Gavião Arqueiro tá lutando, e aí tem uma criatura gigantesca passando, e o Thor e o Hulk estão em cima delas, lutando contra as criaturas que estão em cima e batendo nela, e me fez lembrar aquelas páginas gigantescas de quadrinhos que a gente vai abrindo e vê uma cena de ação assim enorme, e ver isso na tela, e ver ela sendo dirigida assim, e que me fez lembrar disso, significa que eles fizeram o trabalho feito da maneira muito correta, e que despertam todas essas sensações e essa emoção que está sempre latente aqui, e quando o filme consegue trazer isso à tona, ele só pode ser muito positivo. Então, ter alguém que sabe disso, gravando isso, é emocionante. Eu fico até meio sem palavras porque eu lembro da minha reação no cinema. De novo, eu tinha lido Supremos, eu vou falar muito dele aqui porque eu tinha lido mesmo, e foi uma história que me pegou de desprevenida, e eu amo essa história até hoje. Então tá com aquele material fresco na cabeça, e lembrar da infância, lembrar de quando a gente é pequena, a gente fica, ai, como seriam os nossos personagens adaptados? Como seria se fizessem um filme? Como seriam se eles existissem de verdade? E ter uma equipe mostrando isso, mostrando pra nossa criança interior e fazendo ela vir à tona e fazendo a gente sorrir e se emocionar com esses personagens que a gente cresceu. Eu fico pensando, será que eles sabem que eles causam isso na gente? Eles sentem a mesma coisa? Quem tá fazendo isso? Eles gostam tanto assim? Porque me vem lágrimas mesmo, eu fico sem palavras, eu fico perdida. Esse nosso lado lúdico que é preciso às vezes. Eu tenho discutido muito de como o mundo tá louco, de como a gente tem visto violência todos os dias, e de como é preciso que a cultura e a arte façam a gente se desligar um pouco e perceber que é importante essa parte que a gente se une. É muito gostoso a gente estar, seja numa sessão de cinema, de teatro, ou de uma apresentação musical, e perceber que todo mundo que tá ali pela mesma causa, e a gente confraterniza. E não é só esse lado da criança interior que vem à tona, é esse lado que precisa um pouco de distração e de saber que mesmo que o mundo esteja louco, que ele esteja com essa violência, ainda tem gente que se interessa em trazer um pouco de distração pra gente, e é preciso. E o cinema faz isso, a música faz isso, a arte no geral faz isso. Mesmo a gente gostando de algumas coisas ou não, é preciso a gente reconhecer o quanto a arte é importante na nossa vida. E eu não gosto de pensar que quem não gosta disso, não só de cinema, mas digo na arte no geral, que não tem essa válvula de escape, acho que está um pouco morto por dentro. A gente precisa colocar os nossos sonhos para fora, a gente precisa voltar a ser criança em alguns momentos e perceber que ainda existe uma esperança no mundo. E mesmo que as grandes empresas sejam responsáveis por filmes ou por shows, ainda é importante a gente ter isso que causa. Eu tô falando aqui de um filme baseado numa história em quadrinho de personagens fictícios, e o quanto é importante pra gente ter essa discussão. O quanto é importante a gente ter um grupo que nos entenda. Tem alguém que tá ouvindo e tem alguém que entende o nosso universo, e isso não é uma perda de tempo. Então a gente não tá sozinho nisso. Isso aqui é importante sim. Claro que a gente reconhece que são premissas bobas se a gente for pensar do lado racional, mas é só lembrar que a arte não tem compromisso com a realidade e que a gente precisa às vezes desligar o nosso cérebro e aproveitar o melhor que ela tem a oferecer. Então quando um filme principalmente faz tudo isso e traz à tona todas essas sensações, esses sentimentos bons e essa emoção, fazendo a gente relembrar do que a gente é criança, ele só tem muitos pontos positivos. As melhores cenas, pra mim, praticamente todas elas envolvem o Hulk. A primeira delas é quando ele tá se transformando. O Clint ainda tá possuído pelo Loki, e ele ataca a base aérea da SHIELD, e aí o Hulk, o Bruce Banner cai e ele começa a perder o controle. A Nath tenta chamar ele de volta, tenta fazer ele voltar ao controle, e ele já perdeu totalmente. Ele tem uma transformação muito legal, você vê que
que ele tá sofrendo, ele não quer deixar o Hulk vir, mas ali ele já perdeu o controle, não tem nada que ele possa fazer. E aí ele vem correndo atrás dela, ele se transforma, vem correndo atrás dela. E essa cena faz até uma rima, eu não sei se proposital, com o Homem de Ferro 1, quando o Obadiah vem correndo atrás da Pepper Potts. Mas você consegue perceber que o quadro é quase igual, é estreito e uma criatura gigante está correndo atrás delas. A outra cena também, continuando daí, o Thor tá lutando com o Hulk. Tem uma cena que ele tá vindo correndo desenfreado pra cima do Thor, o Mjolnir tá longe, o Thor só estica a mão. E quando o Hulk chega, ele dá uma martelada nele e parece aquelas cenas de página única de quadrinhos, o que também é muito legal, é muito dinâmica, ela é muito divertida. E pra mim a cena mais legal do Hulk é quando eles estão na Batalha de Nova York, eles precisam dele ali, e o Capitão América fala, então, a gente precisa que você se vista. E aí ele vira e depois de todas as provocações que ele tá tendo, qual que é o segredo dele, ele diz, eu tô sempre com raiva. E aí ele rasga a roupa e ele se transforma. E mesmo que depois a gente analisando isso não faça muito sentido, o cinema veio abaixo, foi uma gritaria só e foi um jeito muito legal de mostrar não só a transformação, mas o segredo dele, e foi incrível. Aí tem outra cena também envolvendo o Hulk, que é quando o Loki tá lá todo se achando, eu sou o Deus, eu sou de Asgard, eu não sei o que. E aí ele some da tela. E aí o Hulk tá batendo nele de um lado pro outro, acabando com ele mesmo. E foi totalmente inesperado. E uma coisa que funciona nesse filme é esse humor orgânico, esse humor fluido. Lembrando que eles são um filme baseado em histórias em quadrinhos. E mesmo que a gente se importe com esses personagens, ainda assim é possível ter humor. O que a DC demorou pra aprender, né? Eu não preciso de um filme sombrio e melancólico para me importar com esses personagens. Então, esse humor orgânico, primeiro que já vem do Homem de Ferro, que é uma característica dele, e vai para os outros personagens, é importante da gente ter e deles perceberem que isso é necessário. E ainda tem uma outra cena também que eu acho muito interessante, que é o Capitão tá implicando com o Homem de Ferro. Ele veio aqui agora, ele mal sabe quem o Tony Stark é, mas ele diz pro Tony que ele é egoísta e que ele luta por ele mesmo, que ele não luta pelo bem de ninguém e que é uma coisa só dele, enfim. E eles estão se provocando. E mais pro final do filme, quando a batalha parece que não vai ser ganha por eles, afinal eles não estão conseguindo fechar o portal que foi aberto, o Nick Fury avisa pro Tony que tá indo um míssil em direção à ilha. O Tony nem hesita, ele já começa a ligar pra Pepper, ele se gruda no míssil e ele leva o míssil até onde estão, ele ultrapassa o portal, ele vai até o espaço e ele ataca a base alienígena. Então isso contradiz o Capitão de que o Tony é egoísta e luta só por ele mesmo. Ele nem pensa, ele só pensa que, ok, eu não posso deixar essas pessoas morrerem. E ele, sem hesitar, ele pega esse míssil e vai até, Obrigada, Joss Whedon, por isso. Obrigada, equipe. Obrigada por vocês entenderem o material que vocês têm e quem tá assistindo. Mas não só de acertos vivem os Vingadores. Apesar dele ser um filme incrível e cheio dessas cenas grandiosas e emocionantes e totalmente necessárias, ele ainda tem alguns pontinhos que eu mudaria. E o principal deles é a necessidade que eles têm de sexualizar as personagens femininas, principalmente a Scarlett Johansson. Eu não consigo contar quantas vezes ela é filmada de costas, quantas vezes a bunda dela é filmada, ou aquele zíper dela que tá mais aberto. Tem uma personagem forte, interessante, autossuficiente, competente. Né? Vamos parar de objetificar as mulheres, cinema, por favor. Obrigada. E uma outra cena também é a primeira que o Thor, o Capitão e o Homem de Ferro estão em cena. O Thor veio buscar o Loki, enfim, e eles estão brigando numa floresta e a cena tá muito escura. Ela é gravada muito escura, você quase não consegue entender o que tá acontecendo. E outra, ela não tem necessidade, se você cortá-la do filme, ela não faz falta. E além de estar muito escura, tem um momento que o Thor vem pra cima do Capitão com tudo, e o Capitão se defende com o escudo, e eu penso, mano, Thor, você ia matar o cara que você acabou de conhecer por nada, porque a sua marretada ia matar o ser humano. Você não veio pra desmaiar ele, você veio com tudo pra cima dele. Como assim? E uma outra coisa que a Marvel peca, e eu acho que não tem nenhum filme, a não ser o Guardiões da Galáxia, que a fotografia deles é desinspirada. Ela é preguiçosa, ela é um protocolar que não é nem correto. Ela só tá lá porque você precisa ter uma fotografia, mas não tem nada que você fala que seja memorável nos filmes da
da MCU nesse sentido. Não tem uma grande foto que você fala, uau, eu me lembro disso e eu sei que é da Marvel. A gente tem cenas grandiosas, a gente tem batalhas que a gente lembra, mas a fotografia deles, né? Mas aí a Marvel já entendeu e ela já começa a mudar, porque acho que essa é a única cena totalmente escura que a gente tem. As outras cenas de batalha e a cena principal ela é feita durante o dia, e a Marvel percebeu que era preciso isso. Apesar da escuridão conseguir mascarar melhor os defeitos dos efeitos especiais, ainda assim o espectador precisa entender o que está acontecendo. Então a partir desse Vingadores, eu acredito que todos os próximos filmes, as cenas principais, elas são claras, elas não são feitas de dia, elas são feitas em ambientes iluminados o suficiente pra gente entender o que tá acontecendo. E aqui a gente vê o nascimento dos Vingadores, esse grupo que a gente aprendeu a amar tanto e que com certeza a gente vai ficar de coração partido em abril, e eu vou reforçar isso em todos os vídeos praticamente, porque a gente vai se despedir de alguns deles e isso vai ser muito triste. Eu espero que a gente saia chorando no dia 25 de abril do cinema, de verdade. Na cena pós-crédito, eu não sei o quanto que a Marvel tinha planejado, porque obviamente uma empresa dessa magnitude não trabalha sem planejamento, mas na cena pós-créditos a gente tem um pequeno vislumbre do Thanos e é isso. Ele se vira, a gente vê a cor dele, um sorriso e os olhos, mas nada muito além. É uma criatura muito diferente do que a gente viu no Guerra Infinita. A cor tá diferente, a gente não tem a voz dele, a gente só tem uma pequena provocação do o que vem por aí. E esse Vingadores encerra essa primeira fase da Marvel de uma maneira grandiosa, brilhante, divertida e emocionante, me mostrando que eu quero saber muito mais desses personagens que eu já conheço. Um beijo e até a próxima!